Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a primeira reunião pedagógica e sabemos que ela é essencial para alinhar expectativas, fortalecer a equipe e planejar estratégias para um novo ciclo escolar. Mas antes, eu vou pedir para vocês curtir esse vídeo, compartilhar com os colegas, né? Sempre bom mais algumas sugestões para o aprendizado, não é mesmo? Bem, vamos lá. Planejamento prévio. Reunião, a gente precisa, né, fazer um planejamento. Não dá para fazer uma reunião pedagógica, chegar sem planejamento. É como o professor chega para dar aula, precisa de um plano de aulas, né, feito anteriormente, pensado. E a reunião pedagógica não é diferente. Então, o que que precisa fazer para antes do dia dessa reunião? Estabelecer, em primeiro lugar, né, os pontos que serão discutidos, como metas educacionais, metodologias e desafios do ano, ou outras que sejam, né, da necessidade da escola. Organizar a pauta e disponibilizar para cada participante. Então, o gestor, ele precisa estar com essa pauta pronta na hora de distribuir essa pauta para os participantes ou encaminhar anteriormente a pauta, né, pelos meios de comunicação que é usado normalmente na escola, porque se a gente fazer uma reunião sem uma pauta, não dá uma seriedade, né? Não dá né, uma seriedade. O participante ele precisa saber quais os assuntos serão discutidos naquele dia. Escolher o espaço onde será feita a reunião com antecedência, preparar, pedir para a equipe preparar, deixar limpa, organizada, os móveis que serão utilizados, cadeiras, de acordo com o número de participantes, tudo certinho antes da sala que será feita a reunião previamente preparada. Os materiais de apoio, que será usado? Vídeos, planilhas, gráficos, material para registro, já deixar tudo preparado, tudo montado, para na hora da reunião não ter nenhuma surpresa. E aí, vamos elaborar a pauta, né? O material de apoio, a gente sabe que depende muito da pauta. Então, se a minha pauta ela vai ter uso de gráfico, eu vou montar a pauta primeiro, que eu vou estar fazendo ela antes, e aí sim eu vou saber que eu vou utilizar gráficos para apresentar para o grupo. Então, aí sim eu já defino gráficos, e aí a gente já vai preparar esse gráfico para poder estar pronto no dia. Começar com as boas-vindas, né? Começa com um acolhimento, uma recepção humanizada, por exemplo, um café da manhã descontraído. Preparar uma reunião pedagógica, ela dá muito trabalho, porque cada etapa ela precisa ser pensada. Ah, tá, eu vou fazer um acolhimento com o café da manhã. Automaticamente eu vou precisar preparar, para providenciar, na verdade, todos os ingredientes desse café da manhã. Então, também vou ter que pensar em um cardápio. O que que eu vou servir nesse café da manhã? E também, como o planejamento prévio, também preciso comprar, providenciar e deixar tudo no dia anterior para que, né, se o café da manhã é logo no início, se o café de início, ele é o de acolhimento, ele é logo no início da reunião, esse café precisa estar preparado. Quem determinar quem da equipe vai preparar esse café, porque o gestor ele não vai poder deixar a reunião para fazer isso. Quem vai organizar a mesa, quem vai organizar a sala, o café da manhã, tudo isso precisa ser pensado com antecedência. Então, assim, reunião pedagógica é um trabalho assim muito grande. Eu tinha um trabalho muito grande, era uma coisa que eu começava a pensar e elaborar ali com umas 2 semanas de antecedência, na verdade. Dinâmica de integração, uma atividade para engajar a equipe, fortalecer o espírito de colaboração. Pode ser um quebra-gelo, por exemplo, fazer uma linha do tempo, onde cada participante compartilha com um marco importante da sua trajetória na educação. Antes da gente começar
nos assuntos mesmo, sério, de análise de gráficos, de falar de PPP, a gente aí vai ter, né, um acolhimento, uma dinâmica de integração, né, para que a equipe vai entrando no clima para os trabalhos do dia, que a gente sabe que são trabalhos, né, que exigem muito, que são sérios mesmo, então precisa bem desse preparo. Ou pode-se usar um vídeo curto que traz conteúdo para reflexão sobre a educação, sobre a coletividade, né, o trabalho compartilhado, trabalho coletivo na escola. Outro assunto para se colocar na pauta, alinhamento do projeto político pedagógico. Aí, para apresentar o PPP e as metas para o ano, reforçar a missão, a visão e os valores da escola, revisão ou construção do calendário escolar também pode ser feito nesse momento, né, com a equipe, porque calendário escolar é para ser elaborado com a participação dos professores, no caso das escolas públicas, né? Metodologias e estratégias, discutir as abordagens pedagógicas que a escola segue de acordo com o PPP e as orientações superiores, no caso das escolas públicas. As escolas públicas, as secretarias, elas sempre encaminham documentos, né, com orientações e que a rede deve seguir. Então, a gente nunca vai poder ignorar essas orientações. É preciso seguir. O gestor ele tem autonomia para fazer uma certa autonomia, mas também tem as orientações da Secretaria da Educação, que é necessário seguir, até porque ele será cobrado e, né, se não estiver seguindo, né, vai ser visto que não está seguindo, que a gestão não segue as orientações. Então, eu, por exemplo, sempre peguei as orientações e montei a minha reunião em cima das orientações e usando da minha autonomia para incluir aquilo que eu achava importante discutir naquele momento. O uso das tecnologias educacionais. Apresentar ferramentas e plataformas disponíveis para auxiliar o ensino. A gente precisa falar do uso das tecnologias, elas estão aí, elas também são para ser usadas no ensino. Tem muitas tecnologias e ferramentas, muitas ferramentas maravilhosas, e o gestor, ele sempre também precisa mostrar, dar um exemplo, né? Pode selecionar uma, falar, estou trazendo esta, mas sei que vocês pesquisam e tem infinitas tecnologias, mas a gente sempre precisa levar um referencial. É, sempre precisa dar um exemplo, no caso, né? De alguma tecnologia para melhorar o ensino. Esse é o papel da gestão, o papel da coordenação, é sempre buscar, pesquisar, apresentar para os professores, porque a coordenação ela já está fora da sala de aula para ter esse tempo disponível de fazer esse trabalho, né? Gestão de sala de aula e clima escolar é um outro tema que precisa ser colocado na pauta do primeiro dia do ano, porque a gente sabe que durante o ano são atritos, são problemas de convivência em sala de aula, e aí quais serão as estratégias, quais serão as ações que os professores precisam se preparar para esses momentos. Então, precisa de um plano de ação para disciplina e convivência, estratégias para mediação de conflitos em sala de aula. E precisa falar desse tema e desse assunto, porque as aulas vão começar no dia seguinte, né? Ou nos dias seguintes. Protocolos de rotina, reforço das regras e procedimentos que garantam um ambiente de aprendizado saudável. Então, combinar com o grupo quais os protocolos, o que os professores vão fazer, o que se pode fazer. Eu sempre combinava com meus professores o seguinte: primeiro dia de aula, construa as regras com a sua turma, as regras de disciplina para a classe, as regras,
né? Quando fazer tal coisa, como agir. Então, as crianças participando, depois eles já até fica melhor para eles, porque eles ajudaram a construir. Isso é uma gestão democrática também, de sala de aula, né? Inclusão e diversidade. Para deixar fora da pauta, né, uma pauta de início de ano, o tema sobre inclusão e diversidade, porque todos os professores todas as salas têm inclusão, e quais serão as práticas que vai se adotar para que essa escola, essa sala de aula, né, a escola como um todo, seja uma escola acolhedora para as crianças com inclusão e para a questão da diversidade. Momento de troca e construção coletiva, discutido os temas, né, que o gestor pode fazer. O gestor pode dividir em grupos de trabalho, né, onde cada grupo vai pegar um tema, como, por exemplo, inovação pedagógica, projetos interdisciplinares de avaliação e temas que trate como acolher a inclusão e a diversidade, por exemplo, né, sugerindo melhorias para a escola nesses temas. Então, o grupo vai fazer um trabalho de reflexão, registrar as suas ideias e sugerir as melhorias para a escola. Dá-se um tempo, né, para cumprir a tarefa, terminou, aí vamos para o momento em que as equipes vão partilhar suas ideias com todos os grupos, né? Suas ideias e experiências com todos os grupos. Concluída essa etapa, né, esse momento, já é o fechamento, até porque eu acredito que tudo isso, 5 horas, já foi assim, ou 4 horas e 40, 4 horas, que é a média que dura o período, né, das reuniões, o período de trabalho dos professores, já deu para discutir e o tempo foi suficiente, então vamos para o fechamento da reunião. Precisa ter o registro das decisões, né, os principais encaminhamentos com prazos definidos, então, dos trabalhos dos professores, a conclusão que eles fizeram do trabalho do grupo, registrar essas conclusões, as suas ideias, qual projeto que eles apresentaram para resolver, para melhorar, e o tempo, né? Um tempo definido. Porque se a gente deixar solto no tempo, não, há um tempo acaba, às vezes, nem faz na escola, acaba passando no meio da correria e o projeto não é desenvolvido. A avaliação do encontro, né? O gestor precisa solicitar uma avaliação dessa reunião e sempre deve conter nesse formulário de avaliação as sugestões para melhoria. Como melhorar? Então, se ele avaliar que no quesito acolhimento não foi bom, qual a sugestão que ele dá para uma próxima reunião a gente poder fazer um acolhimento mais interessante, né? Mais adequado, digamos assim. E finalizar com uma mensagem de incentivo para o grupo, né? Com um gesto simbólico e também com uma lembrancinha para a equipe. É muito bacana quando você faz uma lembrancinha, né? Sempre e finaliza essa reunião, entrega uma lembrancinha. Eu sempre gostava de fazer lembrancinhas que tivessem a ver com o que foi discutido. Então, isso dava muito trabalho também, sabe? De pegar essa lembrancinha. Por isso, eu acabava precisando de 15 dias para preparar uma reunião pedagógica, porque era muito detalhe, muita coisa, e eu queria que ficasse aquela reunião assim, onde o tempo foi utilizado da melhor maneira possível e que todos saíssem assim, e foi uma reunião produtiva, onde todos produziram, se informaram, participaram, discutiram os assuntos da escola e o grupo sai assim, como falando, retornamos num dia bem produtivo. Boa reunião para vocês.